E aí, pessoal, então nessa aula aqui a gente vai aprender. E aí, pessoal, então nessa aula E aí, pessoal, então nessa aula aqui a gente vai aprender como tratar os erros do workflow. Vocês vão encontrar as execuções do workflow de vocês aqui. As execuções são todas as execuções que foram feitas aqui no workflow. Quando ela estiver assim, é porque ela está em modo de teste e ela não está ativa aqui. E quando tiver sem esse frasco aqui, e quando tiver sem esse ícone de frasco aqui, é porque é uma execução na versão real. Aqui a gente tem alguns tipos de execução. Nesse caso aqui a gente tem apenas execuções de sucesso e execuções de erro. Quando começar uma nova execução de alguma automação maior que essa, ele vai ficar aqui na fila ou em espera ou executando. Mas vocês podem testar isso aí no N8N de vocês. E como que a gente vai fazer para tratar os erros e identificar esses erros aqui na nossa automação? A gente vai ter que procurar as execuções de erro e clicando aqui em cima dela, ele vai carregar para nós todo o caminho do workflow e aonde que aconteceu esse erro. Então aqui ele só validou essa primeira etapa porque o erro aconteceu aqui no workflow, que foi nas aulas passadas que a gente estava testando ali os outputs de erro. E aqui a gente pode ver o erro que deu lá no workflow. Se fosse um outro workflow antigo, ele ia carregar aqui também. Deixa eu puxar uma outra execução. São todas, eu acho, da mesma coisa com o erro. Aqui depois a gente fez todas de sucesso na hora de testar aqui o switch. Mas eu vou gerar mais uma aqui de erro para vocês verem funcionando. Então eu vou copiar aqui para minha área de transferência o número e vou colocar alguma coisa para dar esse erro. Aqui, já apareceu aqui essa execução. Então, essa execução foi um sucesso, porque aqui a gente está tratando o erro, e se a gente estivesse criando uma automação, a gente ia ter criado um passo a passo aqui depois para fazer o tratamento desse erro, seja enviando uma mensagem para outra pessoa, ou enviando para outro setor, ou avisando algum funcionário teu ou a tua equipe que deu erro na recuperação de vendas, ou na mensagem que você está enviando para a pessoa, ou simplesmente para fazer o tratamento do erro de alguma chamada HTTP que você vai fazer para algum outro aplicativo que não seja a Evolution API, nesse caso aqui, para mandar mensagens. Então é isso, pessoal. Aqui vocês vão achar as execuções de vocês. Se a automação de vocês for mais complexa, tiver vários nós aqui, vocês vão conseguir identificar em qual nó que foi o erro, acessando aqui as execuções e vendo os erros. Vindo aqui no erro, você pode debugar esse erro no editor. É só você clicar aqui que ele vai puxar exatamente essa chamada que deu o erro, exatamente com os mesmos dados, e você vai conseguir debugar esse erro. Então eu vou copiar aqui, ele pinou os dados do workflow aqui, e sempre que eu clicar aqui agora para testar isso aqui, ele vai puxar os dados que está dando erro para você tratar. Mas aqui a gente já sabe o que está com erro, que é esse número aqui da Evolution. Então eu vou completar aqui e vou rodar o workflow para a gente testar. Já validou e deu tudo certo. Então é isso, pessoal. Até as próximas aulas.